fora desse ambiente cristão, assim, fora, vamos falar um pouco, por exemplo, da escola. Como que foi para você os desafios, por exemplo? Como eu perguntei para a Bruna, porque, por exemplo, se você está numa faculdade, as pessoas já têm uma cabeça mais fechada, mais formada. Mas você ali num ensino médio, onde o professor ele é muito forte em querer criar ideologias para você, Uhum. as amizades também que pode fazer zoeira, bullying. Como que foi você lidando nesse tempo aí na escola? Olha, eu não tive muita paciência, não, tô sendo sinceríssimo. Eu entrei para a escola, na época que eu estava fora da igreja, eu tinha parado com a escola. E aí, quando eu voltei para a igreja, foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer. Fui voltar para a escola, fui tentar terminar. Eu entrei e começou a acontecer desse jeitinho mesmo. Era a gente começava a zoar porque sabia que eu ia para a igreja, mas eu nunca fui de ligar muito para zoeira. Uhum. Até que teve um professor. Eu não sei se ele era substituto ou se ele era efetivo, porque fazia pouco tempo que eu estava lá. E ele chegou na sala, entrou para dentro da sala e começou a fazer uma piadinha de igreja, sabe? Vamos ofertar, meus irmãos. Vixe, Levanta os envelopes aí. já E eu era querendo tacar inimigo a já. cadeira na cabeça dele. Aquilo me deixou possesso de raiva. E eu deixava a minha Bíblia, a carteira da escola tem aquela parte de baixo, eu deixava a minha Bíblia ali embaixo, porque todo intervalo de Aham. aula, troca de professor, eu ficava lendo. Eu pedi para ir no banheiro, fiquei lá embaixo orando, acho que uns 20 minutos, voltei para dentro da sala e ele não tinha parado de brincar ainda com as moleques lá. Por isso que eu não sei se ele é efetivo ou se Substituto. ele era de substituto, porque Uhum. não tinha assunto para estudar. Era só brincadeira. Aham. Aquilo me estressou. E eu tava orando ali, eu comecei a ficar nervoso num nível que só Jesus sabe. Aconteceu uma situação espiritual muito forte dentro daquela sala naquele momento, e aí eu deixei o professor lá e fui embora, que caiu manifestado. O cão pegou ele e ele ficou lá. Fui embora para minha casa. Aquele dia eu saí da escola uma segunda vez. Falei para minha mãe, eu vou terminar a escola quando eu completar 18. Porque se eu fosse ficar naquele período, eu tinha desviado de novo. Tenho quase certeza. Foi muito difícil. Vixe. E com relação às amizades, grupinho, porque assim, muita gente que nos assiste, as pessoas, elas, principalmente os jovens, os adolescentes, eles estão num período desse onde professor é muito complicado, porque igual o professor, ele tem uma influência muito grande no aluno. Sim, com E certeza. diferente dos amigos, né? Os amigos, eles podem ser influenciados por nós. Deixa uma dica, ou então como que você lidou com essa parte, não o professor, mas com as amizades? Bom, para princípio, tem gente que costuma dizer que quando você aceita Jesus, você tem que abandonar as velhas amizades. Eu não fiz isso. Eu Uhum. mantive as minhas amizades. Até foi interessante, porque eu não tinha muitos amigos na escola. Na escola eu não tinha muitos amigos. Mas da minha época de mundo, a época que eu estava lá fora, eu tinha muitos amigos. E aí, quando eu entrei para a igreja, eu parei de sair, né? Uhum. Parei de frequentar as mesmas festas, eu parei de passar fim de semana virado na rua com eles. Mas eu ia de sábados à tarde visitar a casa deles, falava de Jesus. Tanto é que hoje, boa parte desses amigos que eu tinha estão na igreja. Glória a Deus. Porque eles viam em mim algo que eles queriam para eles. Uhum. Eles viam que eu superei aquela coisa de desistência, de não ser suficiente para você mesmo, de você não consegue nada, você não tem capacidade de nada. Quando eu conheci Jesus, isso morreu, porque eu não tenho mesmo capacidade, mas ele Mas é ele que faz. faz.